Amém? Bom dia a todos. Vamos abrir em Gálatas no capítulo 4 e vamos ler os primeiros 3 versículos. Gálatas capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Amém? Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Jesus Cristo, nós damos graças agora por termos, Senhor, o privilégio de, pela Tua graça, estarmos na Tua casa nesta manhã. Senhor, nós agradecemos por Tu nos dares a força necessária, a coragem necessária por irmos contra toda a tentação, todas as barreiras que se levantam contra nós, só para Te poder adorar, só para Te poder louvar nesta manhã, Senhor. E em cada serviço em que temos o privilégio de ter estas portas abertas. Senhor, nós queremos agradecer-Te neste momento por nos ser permitido estar aqui, por sabermos que a Tua presença se fará notória no coração de cada um agora, com a palavra que Tu escolheste para esta manhã, Senhor, nós queremos. Confiamos, Senhor, que nada será deixado de lado, nenhuma iguaria, nenhum bocado do pão será deixado de lado da mesa de cada um de nós que está posta perante nós agora, Senhor. Confiamos, Pai, que Tu tens algo para nós nesta manhã e pedimos, Senhor, que toda a palavra seja falada para a Tua honra e glória e que tudo, Senhor, seja colocado em ordem no coração. Nós pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, nós Te damos graças, Pai. Amém. Amém, podem sentar. Nesta manhã vamos continuar o tema da adoção, e se lembram, Gálatas capítulo 4, nós falamos no último serviço, a semana passada, sobre esta escritura. Se calhar podemos pôr aqui uma imagem, uma qualquer, tem aí, só para não ficar assim a preto. Ontem à noite, por volta das 11 da noite, foi-nos enviado um e-mail do irmão chamado Fábio Henriques. Este irmão vive em Lisboa há 1 ano e só soube agora da existência de uma igreja no Porto. E ele perguntava se havia alguma igreja em Lisboa. E eu respondi logo e pronto, disse que nós, do nosso conhecimento, nós não conhecemos nenhuma igreja em Lisboa com quem tenhamos contacto. Dá a ideia que não há realmente. E dei-lhe os nossos contactos e disse que a igreja aqui teria todo o prazer em recebê-lo. Eu dá-me a ideia que ele é um irmão do Brasil, mas não tenho a certeza. Mas ele diz que está em Lisboa há 1 ano. Dei-lhe o contacto e que nós ficaríamos muito contentes em poder vê-lo um dia, em poder recebê-lo na nossa congregação. Dei-lhe o e-mail, o telefone, o horário da igreja. E ele, vamos ver então que tipo de contacto agora se consegue desenvolver com este irmão em Lisboa.
Recebemos também um e-mail, queria que tivessem nas vossas orações, de um irmão que diz que conhece a palavra, mas que ainda não é cristão, também do Brasil, e ele diz que queria deixar de fumar, e ele pediu ajuda. Também já contactamos este irmão, embora estas coisas não sejam propriamente para se tratar por carta ou por e-mail, mas se pudéssemos orar por este irmão, para que ele possa libertar-se destas coisas. Amém? Nós nesta manhã, vamos continuar a falar um pouco da adoção. Nós vimos a semana passada que, basicamente, a adoção era como a escritura que nós lemos em Gálatas, no capítulo 4. Nós sabemos que fomos colocados no mundo por um propósito. Nós não estamos aqui porque por acaso, nós não estamos aqui porque estamos aqui para viver, ganhar dinheiro, para casar, para ter filhos e depois acaba tudo. Não é esse tipo de vida que nós olhamos. Não é esse tipo de vida que nós sabemos que existe. A vida que nós sabemos que existe Deus tinha-nos no nosso pensamento desde antes da fundação do mundo. Deus nos colocou no mundo para moldar, para nós fazermos uma missão. Nós estamos aqui para tratar dessa missão. Nós estamos aqui para falar com o nosso general, para que ele nos dê as ordens para nós cumprirmos. Nós não estamos aqui para questionar o nosso general. Nós estamos aqui porque confiamos que ele tem a melhor estratégia para nós derrotarmos o nosso inimigo e vencermos, batalha após batalha, esta guerra. Amém? E este nosso Pai colocou-nos aqui por um propósito. E Ele quer que nós, em tudo o que nós vamos viver, nós possamos aprender algo que crie em nós a capacidade de poder viver no seu reino, no céu. E nós vimos então que nós somos como um príncipe quando nasce. Quando ele nasce, ele é filho do rei, mas ele não sabe. Ele ele cresce e o que ele sabe é que ele tem alguém que está ao seu lado e o vai ensinar na sua vida. Vai-lhe ensinar as maneiras de um rei, vai-lhe dar o conhecimento que um rei deve ter, vai-lhe ensinar a política, as estratégias de guerra, todas essas coisas, vai-lhe ensinar como é que se deve olhar pelo reino, pelo seu povo, pela sua corte, como é que se deve tratar com a sua futura rainha. Todas essas maneiras ele vai aprender. E chega a uma idade onde ele está pronto para entrar ao serviço, para tomar para si esse serviço. Eu lembro-me, quando estudava a história, aos 14 anos, na época medieval, pelo menos em Portugal era assim, o nobre era instituído cavaleiro. E ele, para além de ter passado por todo esse ensinamento e sabia manejar as armas de guerra e tinha aquele conhecimento de guerra, sabia andar a cavalo, etc. Depois havia uma prova final em que ele era vestido da sua armadura e a prova era chamada a pescoçada. E a pescoçada era um golpe que se dava no pescoço, onde o cavaleiro com 14 anos, que era a maioridade na altura, ele tinha que suportar, e se ele aguentasse aquela última prova, ele era instituído cavaleiro. Se ele caísse para o chão, ainda não estava pronto para ser definitivamente instituído cavaleiro. E essa era a prova da altura. Eles tinham que passar por isso para chegarem ao estatuto pelo qual tinham nascido. Ora, nós vimos que a adoção é isto mesmo. É o processo pelo qual os filhos e filhas de Deus passam até serem colocados em posição no corpo de Cristo. Amém? E o profeta diz que este é algo que ele só pode dar, este estudo, este ensinamento, é algo que ele só dá a igrejas maduras. Ele, no seu tempo,
só deu este ensinamento à sua própria igreja, à sua própria congregação, ao tabernáculo, porque ele dizia que realmente para a pessoa que está agora a chegar a Cristo, isto não diz nada. Isto é algo para alimentar o corpo de Cristo. Amém? E nós vamos ler em 2 Coríntios, no capítulo 11, e vamos ler o versículo 2, porque agora é a próxima escritura que se encaixa com o nosso estudo. 2 Coríntios, capítulo 11, nós só temos que recuar 2 ou 3 páginas. Estamos em Gálatas, capítulo 4, nós recuamos 2 ou 3 páginas e chegamos a 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Eu queria que acompanhássemos, porque é uma escritura que se encaixa agora na sequência do nosso estudo. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos começar no versículo 1. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Ora, Paulo está a dizer exatamente que o seu propósito, apesar de em Coríntios ele estar constantemente a ter que colocar aquela igreja em ordem, ele chama a atenção para, na ceia, como é que se deve comportar, para como é que os ministros se devem comportar, como é que a igreja se deve comportar. Ele está constantemente a trazer ordenações e correções básicas. E aqui ele está a dizer, ora bem, tomara que me suportasseis naquilo, no meu temperamento no púlpito, na maneira como eu trago a palavra, porque apesar de me chamarem a isto loucura, suportai-me porque eu estou a fazer um trabalho. Eu estou a preparar-vos como se prepara uma virgem para o seu marido. Eu estou, se lembram na história de Esther, havia um eunuco e ele estava sobre as virgens. E ele era o homem que estava encarregue de preparar a rainha antes do seu casamento. Ele estava encarregue de cuidar de tudo, ele estava encarregue de a orientar no palácio, de lhe mostrar as especiarias, os perfumes, todas aquelas coisas para que ela se pudesse... Então o trabalho desse homem era o mesmo trabalho, é equivalente ao trabalho de Paulo e dos profetas. Ele diz, eu estou zeloso de vós, eu estou a tratar tanto de vós, eu estou a colocar-vos em ordem, porque o meu trabalho é preparar-vos como se prepara uma virgem pura ao marido. E o meu trabalho é preparar a noiva para a apresentar a Cristo, como pura, como virtuosa, como uma esposa decente, uma esposa adequada ao marido que é Cristo. Ora, e se aquilo foi verdade naquele dia, é verdade neste dia. Amém? Portanto, tudo aquilo que possam chamar de loucura a esta mensagem, já chamavam loucura no tempo de Paulo, mas agora nós sabemos que estamos a ser preparados para sermos apresentados a Cristo. E a adoção é isso, é preparar-nos para nos colocar, aquilo que Paulo estava a fazer em Coríntios, para nos colocar na posição no corpo de Cristo. O profeta diz que, apesar de ele dizer isto em Coríntios, Paulo não pôde trazer o ensinamento da adoção a Coríntios, mas trouxe-o a Efésios, à igreja dos Efésios. Se lembram, esta era é a era da igreja de Éfeso, onde realmente Cristo dá realmente grandes elogios a esta era da igreja. Ele diz, apenas tenho uma pequena coisa contra ti, que suportas os que têm aquelas obras dos Nicolaitas, mas ele diz realmente,
O profeta diz que a Coríntios ele não trouxe esse ensinamento, mas ele trouxe à igreja dos Efésios. Porquê? Porque tem que ser uma igreja madura. Ele estava constantemente a chamar a atenção dos coríntios para se saberem comportar, para tratarem bem dos seus profetas, para estarem atentos aos falsos profetas. Mas a igreja dos Efésios, então, Efésios é a mesma coisa, diz o profeta, que o livro de Josué. Amém? Eles caminharam no deserto, mas foi Josué que os levou a colocar em posição no corpo, a tomar posse da terra. Amém? Moisés levou-os, foi o profeta ao longo da caminhada do deserto, levou-os até perto, até ver a terra prometida. Josué levou-os a tomar a posse. Amém? Da mesma forma que Efésios é isso. Nós temos os evangelhos, e vimos depois, o Espírito Santo veio no livro de Atos. E Efésios é aquele livro que coloca a igreja na sua posição. Agora, se então o que Paulo diz a Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, para vos apresentar como uma virgem pura ao marido. Agora, se isso foi verdade naquele dia, as pessoas dizem as pessoas disseram, Jesus virá a ti e tu nos vais apresentar a Ele. Quando Ele foi além da cortina do templo, eles disseram-lhe isso. Uma virgem pura, julgada pela palavra que tu lhes pregas a eles. Então, nesta era, o profeta desta era está a fazer a mesma obra que Paulo fez. Amém? Amém? A mensagem vem para nos preparar, para nos ataviar, para o azeite ser achado nas nossas lâmpadas, para que quando o noivo estiver pronto e disser, este é o tempo, esta é a hora em que eu me vou casar, esta é a hora em que eu vou buscar a minha noiva à casa dos seus pais, agora então, chegando o clamor da meia-noite, esta virgem está pura, está ataviada, está pronta, tem as lâmpadas prontas e limpas. E depois o profeta diz, então, mas ele disse lá quando foi além da cortina do tempo, então, como eu preguei o mesmo que Paulo, então o resultado será o mesmo que Paulo. Agora, diz o profeta, o propósito desta adoção, deste estudo, é colocar uma âncora, é colocar um fundamento. Se lembram, semana passada nós começamos a falar da fundação, do fundamento. Amém? E nós vimos que o fundamento da mensagem está desde antes da fundação do mundo. É essa a fundação. E o fundamento, do outro lado, é o poço sem fundo, que a Bíblia fala. Agora, isto é dar uma âncora para aqueles que já atravessaram para a terra prometida. Aqueles que já atravessaram o Jordão. Aqueles que já passaram pela santificação. Aqueles que já cruzaram, já foram batizados com o Espírito Santo. Agora, o propósito neste livro de Efésios é colocar a igreja na sua posição. Colocar a igreja no seu lugar para estar absolutamente na sua posição em Cristo. Amém? Esse é o propósito. Daí que isto é para pessoas, isto é para filhos e filhas de Deus maduros. Amém? Isto é para pessoas que sabem o que é viver em erro, sabem o que é viver lá debaixo do pecado, sabem o que é a salvação, sabem o que é a santificação, sabem o que é o batismo do Espírito Santo. É para essas pessoas que este estudo foi trazido pelo profeta. Veja Paulo. A primeira coisa que ele faz é deixar de lado, é tirar a ideia de que quando nós começamos, se calhar tínhamos, que era, num dia estamos salvos, num dia saímos da igreja cheios de vontade, cheios de virtude, cheios de poder, encontramos-nos com alguém, acontece algo de mal e parece no dia seguinte que já nem somos cristãos, já não sabemos nada. Paulo, a primeira coisa que ele faz é tirar esta ideia. Amém? Não existe isto de um dia está salvo, ao domingo está salvo, a segunda já não está, até ao próximo domingo. Isso não existe. Amém? Ele tira
essa ideia de ser cristão hoje, amanhã já estou perdido, no dia seguinte Deus condena-me, no dia seguinte volto outra vez. Amém? Não. Isso não faz sentido. Este livro não é dirigido a um ensinamento evangelístico, aos sermões evangelísticos. Diz o profeta, eu não falo disso quando vou ao campo missionário. Não, eu trago isto à igreja porque Paulo dirige isto aos santos. Amém? Paulo fala isto aos santos, àqueles que estão chamados, que se preservam, cheios do Espírito. Amém? Colocados de lado pela santificação, separados, preparados para o serviço e o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo já na terra de Canaã. Ele está a tentar dizer-lhes, Paulo, ele está a tentar dizer-lhes em primeiro lugar, para tirarem isso da mente, não se vão perder, vão fazer isto e não têm que ter medo disto, não tenham medo de nada, porque ele está a dizer onde é que vocês estão, quem é que vocês são, como é que estão lá colocados. Agora, as pessoas podem fazer coisas erradas e sempre que se faz alguma coisa errada, diz o profeta, você vai pagar por isso. Ok? Você vai colher aquilo que você semeia. Mas isso não tem nada a ver com a salvação. Quando se nasce do Espírito de Deus, você tem vida eterna. E não pode morrer como Deus não pode morrer. Amém? Amém? Você faz parte de Deus, é um filho de Deus, não pode... Não, morrer na linguagem bíblica significa estar eternamente separado, não é? Eternamente separado de Deus. Isso é morrer. Agora, nós não podemos ser então separados eternamente de Deus, porque nós temos a vida eterna dentro de nós. Amém? Agora, o profeta diz, eu nasci Branham. Podem-me chamar o que quiserem. Mas ele diz, eu sou Branham porque há sangue Branham aqui dentro. Continuo. Eu posso ficar um dia completamente desfigurado, posso estar cheio de artrite, completamente encarquilhado, posso ter um acidente de carro e ficar todo desfeito, parecer até um animal. Continua a ser Branham. Porquê? Porque tem sangue Branham dentro. Amém? A mesma coisa como nós. Nós somos filhos. Não importa a nossa forma, o nosso aspecto, a forma como, o que é que nos vai acontecer. Somos filhos, temos vida eterna, temos vida eterna até ao fim. Vida eterna não acaba. Amém? Em João, no capítulo 17, Jesus está a orar e ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, diz Jesus, também eu os envio ao mundo, e por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E o profeta diz, isso é uma das palavras mais maravilhosas, uma das orações mais maravilhosas que eu já ouvi. Pai, eu me santifico a mim mesmo por causa deles. Sabe que ele tinha direito, diz o profeta, sabe que Jesus tinha direito a ter uma casa? Jesus tinha direito a ter... Ele era humano, certo? Ele tinha direito a ter uma esposa. Ele tinha direito... Ele era um homem, ele tinha direito a fazer todas estas coisas, mas ele disse, Pai, eu me santifico a mim mesmo por causa deles. Amém? Porque ele tinha de viver esta vida. Amém? Ele tinha de viver esta vida que só o Messias na Bíblia viveria. Amém? Jesus estava a treinar 12 homens para que por aqueles 12 homens fosse levado o Evangelho ao mundo. Ele disse, nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição. Amém? Ele disse, por causa deles, porque eles têm que ser enviados depois, eu me santifico. E o profeta diz agora, ele passa a palavra agora à igreja, ele diz, trate da sua vida, olhe para a sua vida, e faça, por causa do seu vizinho, por causa de alguém. Não use a sua liberdade para qualquer coisa, diz o profeta. Disse Paulo, mas santifica-te a ti mesmo. Comporta-te como um verdadeiro cristão. Faz com que as pessoas olhem para ti e vejam realmente que tu tens algo diferente. Amém. Está o profeta a dizer. Que a sua comunicação, ele está a citar a Escritura aqui, que a sua comunicação, as suas conversas,
as suas conversações sejam santas, sejam apropriadas. Se te encontrares com o teu inimigo, santifica-te a ti mesmo por causa dele. Porque ele não sabe o que está a fazer e tu não sabes o que ele pode fazer. Amém? Ele não sabe o que está a fazer e nós não sabemos o que é que ele poderá fazer através da nossa não separação. Certo? E a adoção está perfeitamente representada na parábola do filho pródigo em Lucas 15. Não vamos ler, nós já conhecemos a história. Um homem tinha 2 filhos e um chegou a uma certa idade e disse: dá-me aí tudo o que tens, a minha parte da herança, deixa-me ir a minha vida. E ele deu isso. E era direito dele. E ele foi, gastou tudo e depois deu conta que estava a viver pior que os servos do seu pai. Então ele chegou e o seu pai fez uma festa e preparou-lhe tudo. E depois o outro filho ficou um bocado indignado porque, quer dizer, ele que tinha estado ali na casa de seu pai tanto tempo, nunca tinha havido festa. E aquele tinha-se perdido, tinha andado, gastou o dinheiro todo e agora há festa. E o pai disse: este filho estava morto e reviveu. Amém? Aquele estava sempre em casa, era tudo dele. Mas este estava morto, tinha-se perdido, foi achado e eles alegraram-se. O profeta diz: pela fé é que você é salvo, é sua fé em Deus. O sangue mantém-no limpo do pecado. Amém? A santificação é representada pelo sangue. Amém? Água, sangue, espírito. E é isso que faz nascer um filho e uma filha de Deus. É esse processo do novo nascimento. Porquê? Porque o sangue faz um sacrifício. Amém? O sangue não salva, o sangue mantém-no limpo. Como é que você é salvo? Pela fé você é salvo. E isso é a presciência de Deus. Isso é Deus que decide dar fé. Amém? A fé é um dom que Deus dá. Ok? E eles chamam. Agora, você é salvo e o sangue faz uma expiação. Constantemente a limpá-lo. Amém? Constantemente a fazer intercessão por nós. Amém? E depois, por um Espírito, você é batizado pelo Espírito Santo e entra neste companheirismo dos crentes e no companheirismo do Espírito Santo. E depois é guiado pelo Espírito, opera sinais, opera maravilhas, todas essas coisas. Em Romanos, no capítulo 8, Paulo diz aos Romanos: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Porquê? Porque vós não recebestes, diz Paulo, o espírito de escravidão para estarmos numa religião de temor, ok? Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E esse mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ok? Agora, depois, você é adotado. Amém? Nós vimos já isso, o que é que isso significava. Significava entrar na nossa posição no corpo. Depois de você ser adotado, de passar então... Lembra-se, nós vimos a semana passada que o nosso tutor era o Espírito Santo. E ele, às vezes, chegava à beira do Pai e dizia... o profeta estava a dizer, a contar, fazer este drama, e o Espírito Santo chegava à beira do pai e dizia: olha, sabes o que é que o teu filho fez? Começou a fazer isto, aquilo, e o pai dizia: não. E o tutor diria: ei, eu já lhe disse tudo, eu já lhe mostrei no livro, eu já lhe expliquei como é que se deve comportar, e ele não faz. Esse filho que tu tens, ele é um renegado. E depois nós vimos o outro lado, em que o tutor chegaria à beira do pai e diria: o teu filho comportou-se, o teu filho está pronto, está na altura. E então o pai diria: então vamos montar a cerimónia e vamos fazer então a cerimónia da adoção. Ok. Depois a cerimónia é feita e você é colocado corretamente na sua posição, no corpo. E agora você é um filho, uma filha, quando nasce de novo. Esse é o seu nascimento. Mas agora, você é colocado na sua posição. Em Romanos 8, continua a dizer: se nós somos filhos, somos herdeiros também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que
também com Ele sejamos glorificados. Para mim tenho por certo, diz Paulo, que as aflições de agora, deste tempo presente, não se comparam com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação, a expectativa, não é? A ardente, o grande desejo da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ok. Diz aqui, o profeta está a dizer, a criação, ele vai buscar a palavra no grego, está à espera, a criação está à espera da manifestação dos filhos de Deus. E o profeta diz, o que é que tudo está à espera? Porquê que a terra, como diz a Escritura, está em dores de parto? Porquê que o mundo geme? Porquê que nós gememos? Esperamos a manifestação dos filhos de Deus. Ok, o que é isso? Os filhos de Deus tomem realmente a sua posição com Cristo. Certo? Amém? Agora, manifestação. Agora, estamos à espera para que a igreja chegue à sua posição. Amém? Para que a igreja tome o seu lugar. Qual era o domínio de Adão? Qual era o reino de Adão? Toda a terra. Amém? Toda a terra. Deus deu-lhe toda a terra, todos os animais, para que ele tivesse o seu domínio, para que ele governasse sobre eles. Certo? Agora, ele tinha o domínio sobre a terra. Certo? Ele lá já não era Elohim. Nós vimos a semana passada, já era Jeová. Aquele que vive por si mesmo e já tinha uma criação, algo menor igual a ele. Amém? Feita à sua imagem. Eu sou Deus, eu fiz deuses menores. Lembre-se, a Escritura diz, aqueles a que a palavra de Deus veio, eles são deuses. Amém? Agora, uma criação menor, deuses menores. E eu dei-lhes um domínio. E o domínio é a terra. O homem tinha domínio sobre a terra. Toda a criação está à espera, diz o profeta. Todas essas dores de parto apenas estão à espera que os filhos de Deus sejam manifestados. Amém? Vamos abrir em Efésios no capítulo 1. Vamos continuar desenvolver o nosso estudo. Vamos pegar no versículo 9. Efésios capítulo 1, o capítulo do nosso estudo. E vamos ao versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O profeta diz, crê em dispensações, porque realmente Deus trabalha em dispensações e a Bíblia está feita em dispensações. Deus tem um homem para uma determinada era, para um tempo. Deus tem um homem. Deus tem um homem a quem Ele entrega a sua palavra, a sua mensagem. E Ele traz essa palavra nesse tempo. Ele é o homem de Deus para essa hora. E a Bíblia está a falar aqui em Efésios na dispensação da plenitude dos tempos. Ok? Qual é, diz o profeta, a plenitude dos tempos? Já houve a dispensação da lei de Moisés, houve a dispensação de Adão, de Noé, houve a dispensação de João Batista, houve a dispensação de Paulo, de Cristo, houve a dispensação da organização da igreja, houve a dispensação do Espírito Santo no Pentecostes. Agora, diz o profeta, hoje é a dispensação da adoção, que todo mundo está à espera e geme. Amém? Essa é a dispensação. Manifestação dos filhos de Deus. Amém? Amém? E quando a plenitude da dispensação do tempo vier, qual é a plenitude do tempo? Quando os mortos ressuscitarem, quando as doenças terminarem, quando toda a terra parar de gemer. Amém? Essa é a plenitude dos tempos. Amém? Quando
quando o tempo não for mais tempo. Quando o tempo passar a eternidade. Amém? Essa é a plenitude dos tempos. Ok? E para isso, os filhos de Deus têm que se manifestar. Isso implica que os mortos em Cristo ressuscitem e os que estão vivos, com eles, sejam transformados e vão encontrar o Senhor nos ares. Ok. O profeta diz, deixe-me falar agora de Hebreus, só uma parte no capítulo 6. É impossível que aqueles que já foram iluminados, que já receberam a verdade, sabem a verdade, se não sabem, diz o profeta, estão a ouvir agora, e foram participantes, provaram dos dons celestiais e tomaram o sangue do concerto como uma coisa ímpia, como uma coisa que não é santa, pelo qual fostes santificados. Então, se pecamos voluntariamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, tomamos o sangue do concerto pelo qual fomos santificados, aqui está, o sangue é sempre para a santificação, tomamos isso como uma coisa impura. O que é que o levou até lá? O que é que o impediu de ser um pecador? O que é que o tirou o pecado da sua vida? E o impediu, tirou-lhe o tabaco, tirou-lhe as bebidas, tirou-lhe as mulheres e as coisas da sua vida que não deviam estar lá. O que é que fez isso? Foi o sangue do concerto. Amém? Foi o sangue do concerto. Agora, depois você chega a tomar, você chega a provar das uvas da terra prometida. Que era preciso 2 homens para carregar um cacho de uvas. Viram as promessas cumpridas. Provaram do manjar celestial. Tomaram daquilo que estava lá da terra prometida. Viram que a bênção era boa. Viram que a terra era boa. Viram que a promessa era verdadeira. Amém? E estão envergonhados do Evangelho? Pergunta o profeta. Agora, o sangue ainda não fez nada. Não, é apenas a sua fé em Deus. E Deus está a chamar, não é? Deus chama. É isso que está a fazer agora. Eu nunca fui batizado. Bem, se eu pudesse começar e fazer algo diferente, é isso, é o início. Então, você dá esse passo, você faz isso, você faz diferente, você faz esse início. Você tem de começar. Não é? E depois, a partir daí, o sangue começa a trabalhar. E depois, a partir daí, você está no caminho para a terra prometida. Amém? Normalmente, o que o profeta está a chamar a atenção aqui é que realmente o sangue está constantemente a fazer essa obra em nós, a limpar-nos. Amém? E o profeta está a chamar a atenção é que por esta mensagem, nós hoje, somos os mesmos que na altura de Israel, dos filhos de Israel no deserto, provaram daquelas uvas. E viram que a terra era boa. Amém? Os profetas vieram e disseram-nos, eles olharam para a terra, eles foram além da cortina do tempo, eles viram que a promessa era boa, eles trouxeram a prova. Amém? E agora a Escritura está-nos a chamar a atenção que aqueles que provaram desse manjar e voltam para trás, foi o que Jesus disse, comeram do maná, voltaram para trás, já não há mais sangue que lhes valha. Amém? Agora o profeta está a chamar a atenção. Agora, estes profetas vieram com esta prova da terra prometida. Eles vieram com isto. Eles trouxeram este manjar. E agora, como é que se pode, sabendo isto, como é que se pode voltar para trás? Bem? Normalmente, diz o profeta, cerca de 95% do meu ministério é orar pelos enfermos. Mas, diz o profeta, eu continuo a orar pelos enfermos, lembre-se disso. Isso anda a par com isto, mas se nós conseguirmos colocar a igreja
na posição e colocá-la em ordem, para que nós possamos ir trabalhar. Veja, ela tem de ficar, tem de se organizar, você tem de colocar tudo em ordem, você tem de colocá-la no sítio certo. Amém? E é isso que esta mensagem está a fazer. É colocar a igreja em ordem. É colocar a igreja no lugar certo. E o profeta diz, bem, não importa se parece difícil aqui, espera até atravessar a terra, até atravessar para o outro lado, depois do último suspiro, e vai ver, depois você vai desejar ter feito mais aqui. Não espera até essa altura, vamos fazer alguma coisa já. Hoje é a hora, agora é o tempo. Eles podem discordar, eles podem falar contra si, eles podem dizer mal de si, mas eles não querem. Não é isso que eles não estão a falar a sério. Está tudo bem com eles. O profeta está a dizer, quando nós falamos com outras pessoas acerca do Evangelho. Mas o propósito deste estudo é ver a sua posição em Cristo. É ver que isto não é algo que nós tropeçamos, isto não é algo que nos caiu vindo sei lá de onde, isto não é algo que nós descobrimos por acaso. Não, isto foi Deus que olhou para nós, Deus nos conheceu e nos chamou a seu tempo à verdade. Amém? Ele nos chamou à nossa posição em Cristo. Agora, não é que você, pelas suas obras, um dia fosse a uma igreja e descobrisse alguma coisa. Não, foi Deus que nos chamou à verdade, nos predestinou para a vida eterna. Nós, por nós, pouco podemos fazer. Lembre-se de João, no capítulo 5 do Apocalipse. Ele chorou. Amém? Porquê? Porque apesar de todo aquele momento que ele viu o céu, ele viu o trono, tudo aquilo à volta do trono, e todos aqueles anjos, aqueles querubins, aqueles anciãos, e todas aquelas coisas, e ninguém era sequer digno de olhar para o livro. Amém? Ninguém. Amém? A única coisa, quando ele ouviu a voz a dizer não chores, foi realmente quando o Cordeiro foi visto e podia tomar o livro. Amém? O versículo 8 em Efésios 1. Ele fez abundar para connosco toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que segundo o seu beneplácito propuser em si mesmo. O profeta diz que a vontade de Deus é um mistério. Amém? É um mistério. Saber a vontade de Deus não é qualquer pessoa que conhece a vontade de Deus, não é qualquer um. Não é agora, ora bem, vou ver qual é a vontade de Deus, abro aqui o livro, está aqui a vontade de Deus para hoje. Hoje, 9 de janeiro, a vontade de Deus é ir às compras. E, portanto, eu vou às compras. Hoje, a vontade de Deus é que eu vá para a praia de Tenerife. Não. A vontade de Deus não se descobre assim. A vontade de Deus é um mistério. Cada homem tem de ir buscar a vontade de Deus. Amém? Cada um tem de ir buscar a vontade de Deus para si, porque a vontade de Deus é individual para cada pessoa. Amém? Se o vizinho descobriu a vontade de Deus, amém, glória a Deus, para ele. Isso não implica nada para nós, amém? Nós temos de ir buscar. Agora, como é que nós descobrimos? Olha, lembre-se de Paulo, como é que ele descobriu a vontade de Deus? Ele diz que descobriu a vontade de Deus porque ele ia a caminho de Damasco para fazer uma coisa completamente contra Deus e Deus se encontrou com ele e lhe disse que ele era Deus e o caminho que ele estava a seguir não era certo. E ele estava a perseguir Deus. Amém? E ele diz que foi aí que eu descobri a vontade de Deus. Amém? Ok? Foi algo sobrenatural que lhe mostrou a vontade de Deus. E se nós não temos algo sobrenatural na nossa vida que nos mostra a vontade de Deus, nós nem sequer conhecemos Deus. Nós vamos achar que estamos a seguir a Deus quando nem sequer conhecemos nada sobre Deus. É preciso algo sobrenatural em nós para nos apontar a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Não é vontade de Deus que nós sigamos uma religião. Não Deus tem muito mais para nós do que isso. Deus tem muito mais para nós.
vai para além de apenas ir a uma igreja. Vai muito além disso. Amém? Não é só dizer e ler e seguir uma determinada religião. Não é isso. Há muito mais do que isso. Amém? Mas cada um, eu não lhe posso dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida. O pastor não lhe pode dizer qual é a sua vontade, a não ser que Deus lhe mostre. Você tem que ir atrás de Deus, ir a Deus, buscar a vontade para a sua vida. Isso lhe será revelada de forma sobrenatural. Deus tem uma forma de fazer as coisas. E a forma de Deus revelar a vontade é sobrenatural, porque ela é um mistério. Amém? Como qualquer das verdades da Escritura, só é revelada sobrenaturalmente. O mistério na Bíblia é algo que está demonstrado, que está mostrado pela Escritura, por um profeta, mas que tem em si o sobrenatural. É preciso o sobrenatural para o mostrar. Amém? É por isso que o nosso profeta destes dias veio e muitos não entendem os mistérios que ele trouxe. É preciso o sobrenatural. Amém? E a vontade de Deus é um mistério, ou seja, está disponível, pode ser encontrada, mas tem que ser revelada sobrenaturalmente. Amém? É assim que Deus forma a sua igreja. Amém? É assim que Ele faz. Nós encaixamos todos, nós estamos em acordo, nós temos um só coração e agora, tudo isso tem de ser encaixado pelo Espírito. Amém? E o Espírito de Deus opera de formas sobrenaturais. É assim que Ele gosta de operar. Amém? Agora, será que nós temos o direito de dizer então antigamente eles não tinham nada, os luteranos nada? Não. Deus tem o seu povo. Ao longo da história. Deus, a cada momento, foi revelando mais e mais e mais de si. Nós temos mais hoje porque Deus nos quer mais à sua imagem hoje. Amém? Da mesma forma que nós crescemos, o inimigo também cresce. Amém? Da mesma forma que o inimigo cresce, nós temos também de crescer para conseguirmos suportar as astutas ciladas do inimigo. Amém? E Deus equipa os seus filhos com essas armas. Amém? O homem caminha na luz assim que a luz lhe chega a ele. Amém? Ele atravessa o profeta diz, atravessa essas pontes. Amém? Atravessa esses lugares intransponíveis, mas se ele recusa, é deixado em trevas. Amém? A luz é algo do presente. Amém? A luz é algo atual. Se o Espírito de Cristo habita em si, falo viver a vida de Cristo, agir como Cristo, fazer as obras de Cristo, aquele que crê em mim, e hoje crer em Cristo é crer na mensagem da hora de Cristo. Amém? Não é crer no maná do deserto. Hoje a mensagem da hora é comer das uvas da terra que mana leite e mel. Amém? Agora, as obras que eu faço, Ele as fará também. Amém? E vem aí um ministério, diz o profeta, como Cristo. Amém? Hebreus capítulo 7, Paulo está a falar de Melquisedeque, não precisam de abrir. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, que é por interpretação, a este é por interpretação, rei de justiça, a rei de Salém, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ok. Quem era este homem? Nós sabemos. Sem pai, sem mãe, princípio de dias, fim de vida, tem que ser Deus. Nunca teve pai, nunca teve mãe, nunca teve princípio, ok? Encontrou-se com Abraão quando ele veio da matança dos reis. Então, Abraão armou os seus servos, foi atrás destes, separou-se de noite, foi atrás deles e quando é que Melquisedeque veio ter com ele?
no tempo do escurecer. Amém? No tempo da noite. Ó irmão, nós estamos, diz o profeta, nós estamos a trabalhar agora em escuridão. Amém? É noite. Amém? As eras são tipificadas por uma lua. Os profetas e os filhos de Deus são tipificados por estrelas. Amém? Agora, nós estamos nesse tempo escuro, sombrio. A única luz que nós temos é a luz do Evangelho. Amém? É aquela luz que bate ali. Amém? Agora, como é que Davi fez? Pegou naquela funda, foi atrás do leão, foi atrás do urso. Ele tirou este cordeiro da boca do leão, o leão mandou-se a ele e ele matou. Agora pense numa funda a ir atrás, a ir buscar um cordeiro. Quem é que no mundo ia fazer isso? Amém? Diz o profeta, diga-me quem é o homem que ia fazer isso. Pegava numa funda, numa fisga e ia atrás de um leão. Levanta a mão. Eu digo-lhe logo que você está errado. Você não me viu a pôr a mão no ar. Não, eu não ia atrás dele com uma espingarda, quase, atrás de um leão. Ele diz, com uma 30.06. Eu já peguei numa espingarda destas. Amém? Já usei. Uma vez meti uma bala assim numa espingarda destas e ao disparar ela veio com tanta força que me bateu no nariz e pôs-me o nariz todo a sangrar. Era a potência daquela arma. Ok? E o profeta está a dizer, eu nem com uma destas eu ia atrás dele, do leão. Amém? Ele viu o leão, ele viu a força do leão. Mas quando ele foi atrás dele, apenas com uma fisga, com uma funda, um bocado de pele que se rodava à volta, ele diz, agora, na Bíblia, quando a batalha termina, quando tudo termina, o que é que nós fazemos a seguir? O que é que nós fazemos depois da batalha terminar? Nós encontramos-nos com Melquisedeque. Amém? Agora, Mateus 26, nós conhecemos esta escritura. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo, bebei todos dele. Isto é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui está, nós vimos isto a semana passada. A Bíblia chama pecados os erros dos cristãos. Amém? Pecado é aquela pessoa que está em pecado, sem Cristo. Amém? Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. Ora, o mesmo que Melquisedeque fez com Abraão, encontrou-se com ele depois da batalha, no tempo do entardecer, no tempo da noite, e teve ceia com ele. A mesma coisa acontece connosco. Amém? Nós estamos aqui, passamos a nossa batalha, vencendo a batalha, nós temos uma ceia preparada para nós. Quem é que a vai dar? Melquisedeque. Amém? Essa foi a promessa de Jesus. Não beberei do fruto da vida até aquele dia em que beba de novo convosco. Em que Ele voltar a partir o pão para nós, à nossa frente, em que Ele voltar a nos dar o cálice novamente. Amém? Agora, a plenitude do tempo é quando o pecado vai terminar, o tempo e a morte vão terminar, a doença vai terminar, o pecado vai terminar, todas as perversões, tudo o que é pervertido vai terminar, o diabo, esse pervertido, vai terminar, o tempo mesmo vai acabar. Essa é a dispensação. Amém? Para que Ele possa reunir todas as coisas em Cristo. Amém? Neste momento Ele não pode reunir tudo em Cristo, porque a terra precisa de ser transformada também. Amém? Mas essa plenitude do tempo, para onde a adoção nos está a apontar, é aquele tempo em que Ele vai conseguir reunir todas as coisas em Cristo. Amém? Lembre-se que o próprio tempo onde nós estamos a viver foi algo que foi criado para lidar com o pecado, para as coisas terminarem, para aquilo que teve um início passar a ter um fim. Amém? Isso é uma dispensação também em si. Amém?
Versículo 10. Tornar a congregar em Cristo, de Efésios 1. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Qual é a herança que nós temos? Eu não tenho herança nenhuma, profeta não tem herança nenhuma, mas Deus deixou-nos uma herança. Amém? Deus deixou-nos uma herança. Quando Ele colocou o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Amém? Aí Ele deixou-nos uma herança. Desde antes da fundação do mundo. Acha que o cancro é alguma coisa? A Bíblia diz que vem um tempo em que os homens vão apodrecer na sua carne. Os abutres vão-lhes comer a carne nas carcaças antes de morrerem. O cancro é uma dor de dentes comparada com o que vem aí. Mas lembre-se, essa coisa horrível foi proibida naquele dia de tocar naqueles que têm o selo de Deus. Diz em Apocalipse, toca a todos menos os que estão selados com o selo de Deus. É isso que nós buscamos agora. Entrar e ser colocados na nossa posição no reino de Deus antes dessas pragas horríveis chegarem. Amém? 13. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Agora, Paulo está a falar para os Efésios, que tipo de salvação é que eles tinham aqui? Que tipo de salvação? Veja, reparou em Coríntios, ele sempre tinha que lhes dizer, sempre tinha que chamar a atenção. Ele até diz, há alguns que vão para a ceia e se embebedam. Chega a acontecer isso. É um livro onde Paulo chama a atenção, cuidado com as bruxarias, as fornicações, os sodomitas, ele chama a atenção disso tudo. Mas agora, ele diz, quando eu for ter convosco aos coríntios, um tem línguas, ok, o outro tem interpretações, ok, eles queriam ter tudo ao mesmo tempo. Um tem salmos, fique com os salmos. Um ora, que fique que ora. Todos queriam fazer tudo ao mesmo tempo. Então, diz o profeta, ele não lhes conseguia ensinar nada. Ele tinha primeiro que os colocar em ordem. Nunca ensinou nada como isto, como os Efésios. Não podia. A igreja não estava em ordem para receber o ensinamento. Agora, qual é o Espírito Santo da promessa? 14. É o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Agora, é o penhor, ou seja, é a entrada, quando se faz um pagamento de entrada, certo? É aquele pagamento que se faz e depois vai-se pagar o resto. Agora, vocês foram selados pelo Espírito da promessa, fostes selados, e lembre-se, quando o nosso suspiro passar desta vida para lá, vocês, pessoas mais velhas, vocês novos, vocês mães, quando virem os vossos bebés, a menina, ele fala de um caso que aconteceu, morreu, ainda nem tinha 5 dias ou 8 dias, ela vai ser uma jovem quando você a vir. Uma jovem, uma bela jovem quando a vir lá. A avó, idosa, assim curvada, que mal se consegue mexer, mal consegue ver para onde vai, você vai vê-lo e você vai vê-la e será uma bela jovem, e o avô será um belo jovem, todas estas coisas, no esplendor da juventude, e será assim eternamente. E essa é a possessão que Deus tem, esse é o reino que Deus tem para nós. Amém? Agora, o Espírito Santo da promessa já é uma entrada que foi dada para esse pagamento. Por exemplo, aquele carro custa 20 mil euros. Qual é a entrada? A entrada são 1000.
Então a pessoa vai, paga 1000 euros, recebe o carro e agora tem X tempo para percorrer até completamente o carro ser a sua posse. Amém? E este Espírito Santo é o Espírito da promessa. Ou seja, estas obras do Pentecostes, ou quando nós fazemos estas obras, seja clamar, seja falar em línguas, seja profetizar, seja orar, seja clamar, tudo isso, todas essas obras que nós fazemos pelo Espírito são apenas essa entrada que já foi dada para a promessa final. A promessa final é isto que o profeta acabou de dizer. Quando nós tivermos, mesmo que tenhamos 150 anos de idade e nem conseguimos mexer um dedo, aí vamos voltar a ser novos novamente. Vamos voltar a ser jovens novamente. O profeta diz que viu quando este estudo da adoção foi feito, ele começou na semana em que ele foi além da cortina do templo. E ele diz, quando eu fui lá, eu vi lá uma jovem com quem eu andava. Eu ainda não era salvo, ele diz. E eu andava com uma jovem que era cristã. Nós andávamos para... Eram vizinhos, andávamos para aqui e para ali. E ela depois casou e quando teve o primeiro filho, ela tinha 20 e poucos anos, ela morreu no parto. Mas ela era uma jovem cristã, ela foi um grande exemplo para mim. Ele diz que a viu lá. E ela veio ter com ele e chamou-o de irmão e era uma das pessoas que ele viu. Amém? Agora o profeta está a apontar-nos no estudo de Efésios. O Espírito Santo da promessa apenas está aqui como a entrada, como a primeira mensalidade daquilo que já está, que já foi, da obra que já foi feita para nós. Amém? O pagamento já está para ser feito. Amém? Falta só Jesus vir e tomar a posse daquilo que é seu. Amém? Que somos nós. Amém? Agora, nós estamos a conduzir esta viatura por quem Deus já pagou a entrada. Agora, ela ainda não é completamente nossa. Ela ainda não é totalmente nossa. Nós estamos com os primeiros dias. Nós estamos a conduzir, estamos a dar as primeiras voltas. E há pessoas que pegam nesse carro, a primeira coisa que fazem é na primeira curva ir contra o muro, diretamente. Há pessoas que a primeira coisa que fazem é dizer, este carro é tão bom, eu vou-lhe tirar as rodas, vou vender e vou ganhar algum dinheiro com isso. Amém? Há pessoas que pegam neste carro e esquecem-se de pôr gasolina, de dar a dinâmica a este carro. Amém? E tudo isso nós temos que fazer. Temos que continuar a fazer tudo isso. Temos que continuar a cuidar desta viatura. Temos que continuar a fazer as revisões. Porquê? Porque o pagamento final ainda não está. Nós temos que cuidar bem dele. É como se ele nos fosse emprestado. Nós temos que tratar bem dele. Para quê? Até aquele dia em que a plenitude virá. Até aquele dia em que nós vamos ter completo acesso. Amém? O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também, diz Paulo, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, a vossa caridade ou amor, para com todos os santos, diz o profeta da hora dos Efésios, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aquilo que temos estado a falar. Qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós,
os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que Ele manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita, à sua destra, nos céus, acima de todo o poder, potestade, domínio, todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Uma obra completamente terminada. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sujeitou tudo, Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. E lembre-se, nós estamos se olharmos para a pirâmide, nós já estamos lá em cima, muito, muito próximos. Só falta a pedra de esquina descer. E quando a pedra de esquina descer, as últimas pedrinhas lá colocadas nessa pirâmide, que somos nós, têm que encaixar, é o ponto da pirâmide, tem de encaixar perfeitamente com a pedra de coroa, com a pedra do topo. Amém? Esses somos nós. Esse é o povo que está lá colocado no corpo. Amém? Portanto, as obras de Cristo nós temos que estar perfeitamente aptos a manifestá-las. Amém? E a adoção é isso que faz. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, rededicamos as nossas vidas a Ti. Senhor, temos grandes batalhas à nossa frente, nós sabemos. Nós sabemos que a Tua vinda está próxima, mas não sabemos exatamente quando será. Poderia ser já, daqui a 5 minutos. Pode ser daqui a uma semana, ou um mês, ou um ano. Não sabemos, Senhor. Pode ser daqui a 100 anos. Mas aquilo que nós sabemos é que está-nos a ser requerido hoje fazer obras tais, através do Teu Espírito, que sejam como as mesmas obras de Cristo. Está-nos a ser requerido ser exatamente à imagem de Cristo, ter uma vida semelhante à de Cristo, ter obras, ter palavras, ter atos exatamente como os de Cristo. Senhor, nós olhamos para as nossas fraquezas, nós olhamos para as nossas debilidades enquanto estamos na carne e nós vemos que esta carne, só pelo Teu Espírito, poderá fazer obras tais. Amém. Senhor, nós sabemos, Pai, que nos está a ser requerido por Ti um grande conhecimento da Escritura, um grande conhecimento de Ti e do Teu poder. E, Senhor, nós queremos estar preparados, Pai. Nós queremos estar no nosso lugar de dever. Nós queremos ter a adoção em nós, que nos permita, Pai, ver aquilo, Senhor, para que Tu nos tens chamado e preparado, Senhor. Orienta-nos agora, Pai, enquanto nós lutamos por fazer essas obras dignas de arrependimento, essas obras dignas do Teu nome, Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai, a lutar, ajuda-nos, Senhor, a conquistar almas para Ti, ajuda-nos, Senhor, a transformar corações e a ver os nossos corações transformados à Tua imagem, Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai, enquanto virtude sai de nós para ajudar os outros. Ajuda-nos permite-nos sermos santificados por causa dos outros, Pai. Como nós lemos a Escritura agora, Pai. Porque nós desejamos, depois desta batalha terminar, cear com Melquisedeque novamente, na ceia das bodas, Pai. Senhor, agradecemos, Pai, a adoção que Tu tens feito por nós, essa grande obra, Pai, que nos tem colocado em posição no corpo de Cristo. E a posição hoje, Pai, é lá no topo da pirâmide, Senhor. É lá no topo, onde a pedra vai encaixar perfeitamente, Pai. Aqueles que encaixam perfeitamente com a pedra
de esquina, a pedra do topo, a pedra da coroa, Pai, que és Tu, Pai. E é o Espírito Santo, Senhor, que faz essa ligação, que cola essas pedras, Pai, que une esse Cristo com o seu corpo, a sua noiva, Pai. Colocamos, Senhor, ao Teu cuidado toda a palavra, toda a obra, todo o ato, todo o gesto que será feito, Senhor, por cada um de nós, a partir de agora em diante. Rededicamos toda a nossa vida, todo o nosso ser a Ti, para que Tu possas fazer a Tua grande obra, Pai. É a nossa sincera oração nesta manhã, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus.